Todo mundo em Ribeirão das Nuvens conhecia Henrique Braga. Não pelo nome completo, que poucos pronunciavam certo, mas pelo carro. Uma Hilux branca novinha que levantava poeira na estrada de terra, como se a poeira fosse culpa dos outros. Henrique tinha escritório em Goiânia, sócios em São Paulo, e o tipo de sorriso que aparecia em foto de jornal local, quando inaugurava algum empreendimento com faixa e fotógrafo contratado. Bem-sucedido, moderno. Um homem que havia chegado lá, como diziam os mais velhos do município, com uma mistura de admiração e ciúme que eles mesmos não sabiam distinguir. O que ninguém costumava mencionar em voz alta era que Henrique tinha uma filha de 14 anos chamada Sofia, que morava com ele e com Renata, a segunda esposa, numa casa de condomínio fechado com portaria 24 horas e piscina aquecida. E que essa menina, por mais que vivesse cercada de comodidade, tinha o olhar de quem passa a noite inteira esperando o dia clarear. Ninguém mencionava porque Henrique não gostava de assuntos que complicassem sua imagem. E Sofia havia aprendido, cedo demais, que certas verdades incomodam as pessoas erradas. A avó de Sofia, Dona Zefa, morava a 60 quilômetros dali, numa propriedade pequena de terra vermelha, com uma casa de adobe que o marido tinha construído com as próprias mãos antes de morrer. Zefa tinha 72 anos, costas dobradas de tanto plantar, e uma voz que, quando chamava do terreiro, ecoava até a mata. Era mãe de Henrique, o que para muita gente parecia impossível, dado que os dois pareciam pertencer a mundos que nunca deveriam ter se encontrado. Henrique visitava a mãe 3 vezes por ano, Natal, aniversário dela, e quando havia algum problema com a propriedade que precisava de sua assinatura. Cada visita durava menos que a anterior. Ele sempre saía com a desculpa do trânsito, olhando para o relógio antes mesmo de sentar. Sofia, por outro lado, quando criança passava os meses de julho inteiros na casa da avó. Aprendeu a fazer biscoito de polvilho no forno de lenha. Aprendeu o nome das ervas do quintal. Aprendeu que barro amassado do jeito certo tem uma textura que parece argila de artista e que uma parede de adobe, quando seca, guarda o fresco do amanhecer até quase o meio-dia. Foram as coisas mais importantes que alguém lhe ensinou. Mas depois que Renata entrou na vida de Henrique, as visitas à Dona Zefa foram diminuindo. Primeiro foram cortadas pela metade, depois viraram só uma semana, depois 3 dias, depois uma tarde de domingo, desconfortável e apressada, com Renata esperando no carro com o ar-condicionado ligado e os óculos escuros que ela nunca tirava quando ia àquele lugar. Sofia tinha 12 anos quando percebeu que a avó olhava para ela na despedida, com o tipo de expressão que as pessoas têm quando acham que estão vendo alguém pela última vez. Mas não disse nada. Abraçou a avó com força suficiente para as duas sentirem, e entrou no carro. 2 anos se passaram. Sofia fez 13, depois 14. Cresceu dentro de um quarto com ar-condicionado, Wi-Fi de alta velocidade e uma madrasta que gostava de dizer que a tratava como filha, especialmente quando havia visita na sala. Quando não havia visita, Renata tinha outras formas de comunicação. Comentários sobre o cabelo de Sofia, que era crespo e que Renata sempre chamava de difícil de gerenciar. Perguntas sobre as notas, nunca com interesse genuíno, sempre com a entonação de quem aguarda confirmação de uma suspeita. Silêncios calculados na hora das refeições. A exclusão sutil e constante de quem sabe exatamente o que está fazendo e tem certeza de que ninguém vai notar. Henrique não notava, ou preferia não notar, que às vezes é a mesma coisa com consequências diferentes. A última discussão aconteceu numa terça-feira de março, quando Sofia voltou da escola com um trabalho de artes que havia feito com argila. Uma casinha pequena, rústica, com detalhes que ela havia moldado lembrando a casa da avó. O telhado de barro, a porta larga, a janela baixa com a trepadeira do lado. Renata olhou a peça em cima da mesa da cozinha e disse, com o tom de quem faz um favor, que aquilo parecia coisa de criança pobre e que Sofia precisava de aulas de artes de verdade, com um professor de verdade, não ficar fazendo artesanato de interior. Sofia pegou a casinha, foi para o quarto, fechou a porta e demorou 20 minutos em silêncio. Depois abriu a janela, olhou para o condomínio com suas cercas e suas câmeras, e suas flores plantadas em simetria, e sentiu que aquele lugar era um museu onde ela estava guardada como peça que não pertencia à coleção. Na manhã seguinte, quando Henrique saiu cedo para uma reunião e Renata ainda dormia, Sofia colocou numa mochila o essencial: documentos, uma muda de roupa, o carregador do celular, um caderno e a casinha de argila.
Chamou um aplicativo de transporte com o dinheiro que havia guardado durante meses em pequenas quantias. E foi. Não para a casa de uma amiga, não para a escola. Foi para o terminal rodoviário. E de lá, para Ribeirão das Nuvens, para a casa da avó. Dona Zefa estava no terreiro quando o ônibus passou na estrada. Ela não esperava a visita. Estava de chapéu de palha, de enxada na mão, cuidando de um canteiro de couve. Quando viu Sofia descendo com a mochila nas costas e a casinha de argila abraçada contra o peito, Zefa encostou a enxada no muro, tirou o chapéu e ficou parada por um momento. Não perguntou o que houve. Não perguntou se estava tudo bem. Só abriu os braços. Sofia atravessou o terreiro correndo e se afundou no abraço da avó, como quem finalmente chega num lugar que existe de verdade. Ficaram assim por um tempo que nenhuma das duas mediu. Depois, Zefa disse: "Vem, que tem café no bule." E foi o suficiente. Henrique só percebeu que Sofia havia sumido às 11 da manhã, quando Renata ligou para ele durante a reunião. A escola havia ligado perguntando pela aluna. Renata estava em pânico performático, do tipo que inclui frases como "eu sabia que algo estava errado", ditas por quem nunca perguntou o que estava errado. Henrique ligou para o celular de Sofia 3 vezes. Na quarta, ela atendeu. "Estou bem, estou na casa da vovó Zefa. Não me procure ainda." Ele ficou sem fala por alguns segundos. "Como assim não me procure?" "Sofia, eu sou seu pai. Eu sei quem você é." A voz dela era calma, mais calma do que ele esperava, e isso o desconcertou mais do que qualquer choro teria feito. "Quando você quiser conversar de verdade, me liga. Até lá, eu fico aqui." Ela desligou. Henrique ficou olhando para o próprio telefone como se o aparelho fosse o responsável. Depois ligou para a timãe. Dona Zefa atendeu no segundo toque. "Oi, meu filho. A Sofia está aí?" "Está." "Mãe, ela fugiu de casa." "Eu sei." "A senhora não poderia ter me ligado?" Dona Zefa fez uma pausa curta, do tipo que na verdade é uma resposta inteira. "Ela chegou de ônibus com uma mochila e uma casinhas de barro que ela fez. Não vou mandar ela embora." "Eu não estou pedindo que mande embora. Estou pedindo que me avise." "Te avisei agora. Ela tá bem. Come e dorme direito aqui." Henrique respirou fundo. "Eu vou aí buscar ela." Outra pausa. "Pode vir, mas vem com calma." Ele não foi naquele dia. Tinha reunião à tarde, depois um jantar de negócios que não podia cancelar. Foi no dia seguinte, numa quinta-feira de manhã, com a Hilux e o ar-condicionado e o terno que ele insistia em usar mesmo quando ia ao interior. O que Henrique não esperava encontrar era o que encontrou. Sofia e Dona Zefa estavam do lado de fora da casa, no espaço entre o muro e o galinheiro, trabalhando. Não era difícil ver o que faziam. Havia uma estrutura de madeira fincada no chão, 4 paredes baixas sendo levantadas com tijolos de adobe que as duas moldavam ali mesmo, numa bacia grande, misturando barro com palha picada e água, numa proporção que claramente Dona Zefa havia ensinado e Sofia havia aprendido depressa. As mãos das duas eram iguais, vermelhas de terra, molhadas, trabalhadeiras. Sofia usava uma camiseta velha que provavelmente era da avó, grande demais, e tinha um sorriso no canto da boca, enquanto pressionava o barro na forma de madeira. Concentrada. Presente. Henrique parou a Hilux na beirada da estrada de terra e ficou sentado por um momento antes de sair. Olhou pela janela para aquela cena e sentiu alguma coisa que não sabia nomear. Não era raiva. Não era só preocupação. Era o desconforto de quem vê algo que contradiz uma narrativa que acreditou durante muito tempo. Saiu do carro, fechou a porta, caminhou até o portão. Dona Zefa o viu primeiro. "Oi, filho", disse com naturalidade, como se ele chegasse todo dia. Sofia levantou a cabeça. Olhou para o pai por um segundo. Não ficou com raiva, não ficou animada. Disse apenas, "Oi, pai", e voltou a trabalhar. Henrique ficou de pé do lado de fora do portão por um momento, olhando para as filhas da situação, e então abriu o portão e entrou. "O que vocês estão fazendo?" Dona Zefa respondeu sem parar. "Abrigo para as galinhas." O galinheiro velho afundou com a chuva. A Sofia teve a ideia de fazer de adobe que dura mais que madeira nessa umidade. Henrique olhou para a filha. "A Sofia teve a ideia." "Eu que tive", disse Sofia simplesmente. "A vovó ensinou o traço do barro. Eu aprendi rápido." Ele ficou em pé, de terno, no meio do terreiro de terra vermelha, sem saber exatamente o que fazer com o corpo. Havia uma cadeira de madeira encostada na parede da casa. Ele foi até ela e sentou, o que para quem o conhecia já era incomum.
Henrique Braga não costumava se sentar em cadeiras de madeira no meio de terreiros. Ficou observando. Nenhuma das duas parou de trabalhar. Depois de um tempo, Dona Zefa foi até a cozinha e voltou com uma cuia de café preto. Entregou para ele sem perguntar se queria. Ele aceitou. Bebeu em silêncio. Sofia trabalhava com competência real. Não estava brincando de construir. Pressionava o barro com as mãos abertas. Nivelava com uma tábua curta. Verificava na esquina com o olho como quem já sabe o que precisa parecer. Havia qualquer coisa na postura dela que ele nunca havia visto no condomínio, na escola particular, nos jantares de família bem vestidos. Ela parecia inteira. Sofia, ele disse finalmente, você precisa voltar para casa. Ela não parou de trabalhar. Por quê? Porque você tem escola, tem responsabilidades. Eu fiz os exercícios ontem à noite, mandei por e-mail para a professora de português. Amanhã mando os de matemática. Henrique franziu a testa. Não é só isso. Eu sei que não é só isso. Agora ela parou, levantou a cabeça e o olhou diretamente. Você quer falar sobre a Renata? A palavra caiu no ar do terreiro com peso concreto. Dona Zefa foi buscar mais barro sem fazer comentário. Mas os ouvidos dela estavam todos ali. Henrique passou a mão pelo cabelo. O que aconteceu com a Renata foi uma coisa. Vocês podem conversar, resolver. Pai. Sofia disse o nome sem dureza, mas sem suavidade excessiva também. Com uma precisão que ele não esperava de uma menina de 14 anos. Não foi uma coisa, foram 2 anos de coisas pequenas que você não viu porque não quis ver. O silêncio que se seguiu foi diferente dos silêncios que Henrique costumava controlar em reuniões. Nessas situações ele sabia quando falar, sabia usar a pausa como ferramenta. Aqui a pausa era dele, e ele não sabia o que fazer com ela. Me conta, disse ele, e surpreendeu até si mesmo, porque geralmente quando dizia isso em casa era no tom de quem pede relatório, não no tom de quem pede verdade. Sofia encarou o pai por um segundo, avaliando se ele era real. Depois limpou as mãos na camiseta velha e sentou num tijolo de adobe empilhado. E contou. Não foi uma narrativa de lágrimas e drama. Foi uma lista de fatos, dita com a objetividade de quem precisou organizar o próprio sofrimento para que ele coubesse em algum lugar. O comentário sobre o cabelo, repetido em variações por 2 anos. O olhar de avaliação que Renata fazia quando Sofia entrava na sala com roupas que ela mesma havia escolhido. A exclusão das decisões da casa, como se Sofia fosse hóspede. A forma como Renata falava da avó Zefa, nunca com palavras feias, sempre com aquele tom de pena condescendente que é mais ofensivo que o xingamento direto. Coitadinha da senhora Zefa, vive daquele jeito. Aquela propriedade precisa urgente de reforma, parece coisa de museu. Sofia, você não precisa ficar tão apegada a esse mundo, você tem um futuro diferente. Henrique ouviu tudo. Sem interromper, sem defender, sem contextualizar. Apenas ouviu. Quando Sofia terminou, ele ficou olhando para o chão de terra batida por um tempo longo. Dona Zefa apareceu com um prato de broa de milho e colocou sobre um tronco que servia de mesa entre eles. Sentou na sua cadeira de sempre como quem chegou na hora certa sem planejar. Henrique, disse a mãe com a voz de quem está velha demais para rodeios. Você ouviu sua filha? Ouvi. E você vai me dizer que não sabia de nada disso. Ele hesitou. E essa hesitação foi a resposta mais honesta que deu no dia inteiro. Dona Zefa não pressionou. Pegou um pedaço de broa. Quando você era pequeno e eu trabalhava na roça, você ficava aqui comigo. Aprendi tudo que sei de ver a terra, de sentir quando a planta está com sede, de saber quando a parede precisa de mais argamassa. Você aprendeu junto. Ela olhou para o filho. Depois você foi embora. Ficou rico. Bom, mas foi esquecendo o que a terra ensina. Henrique não respondeu. A Sofia não esqueceu, continuou Zefa. Ela veio buscar o que você deixou para trás. A frase não era acusação, era diagnóstico. E Henrique, que era bom em defesas, não encontrou nenhuma. Sofia havia voltado a trabalhar enquanto os adultos conversavam. Ela pressionava barro na forma com aquela concentração calma que ele havia notado antes. E havia qualquer coisa naquela cena. Naquela menina de mãos vermelhas construindo uma parede de adobe, com a avó de 72 anos no meio do cerrado, que era mais real do que qualquer coisa que Henrique havia construído nos últimos anos. Ele ficou aquela tarde inteira. Tirou o paletó, afrouxou a gravata. Em algum momento, sem que ninguém pedisse, foi até a bacia de barro e colocou as mãos dentro. Sofia olhou para ele.
Depois olhou para as mãos do pai dentro do barro. Você tem que misturar com os dedos abertos, disse ela. Não fecha o punho. A vovó disse que fechando o punho cria bolha de ar e a parede racha depois. Ele abriu os dedos. Seguiu a instrução. Elas não voltaram a falar sobre Renata naquele dia. Sobre o condomínio, sobre a escola, sobre o futuro. Apenas trabalharam até o sol começar a ceder. E quando a estrutura do abrigo tinha altura suficiente para se reconhecer como parede, as três pararam. Dona Zefa preparou frango com quiabo e arroz. Comeram na varanda, com o barulho do final de tarde e as galinhas soltas no terreiro. Henrique dormiu no quarto de hóspedes que a mãe mantinha sempre limpo, num colchão humilde que rangia levemente, e não ligou o celular até às 6 da manhã seguinte. Renata havia enviado 14 mensagens. Ele leu todas. Respondeu com uma frase. Vou ficar mais um dia. A gente conversa quando eu voltar. No segundo dia, Sofia acordou antes dele. Quando Henrique chegou à cozinha, ela já estava com a avó, fazendo o café no fogão a lenha. Havia uma naturalidade nas duas que era geográfica, como se aquela cozinha fosse o único lugar onde a memória muscular de Sofia funcionava sem esforço. Bom dia, disse Sofia. Sem formalidade excessiva, sem frieza. Apenas bom dia. Bom dia, ele respondeu. Sentou-se à mesa. Aceitou o café. Olhou para a janela de onde se via o terreiro com a estrutura de adobe que as duas estavam levantando. Havia qualquer coisa de permanente naquelas paredes, mesmo inacabadas. A terra vermelha seca ao sol tinha uma cor que ele havia visto a vida inteira sem realmente olhar. Sofia, disse ele com uma voz que era diferente da do dia anterior. Menos executivo, mais pai. Eu preciso te pedir desculpa. Ela levantou a cabeça da xícara. Não pelo que a Renata fez, pela parte que foi minha, por ter estado lá e não visto, por ter achado que estar perto fisicamente era o mesmo que estar presente. Sofia ficou quieta por um momento. Não era o silêncio de quem desconfia. Era o silêncio de quem está pesando as palavras que ouviu numa balança interna muito calibrada. É diferente, disse ela finalmente. Você estar perto e estar vendo. Eu sei. Agora sei. Há quanto tempo você não vinha aqui, pai? Na casa da vovó? Ele pensou. E a demora em encontrar a resposta já era a resposta. Muito tempo, admitiu. Sofia olhou para a tia-avó, que mexia o café com a colher como se não estivesse ouvindo, o que era claramente falso. A vovó nunca reclamou, nunca te cobrou. Mas quando eu cheguei aqui, ela disse uma coisa. Sofia fez uma pausa. Ela disse, você chegou no tempo certo. Não adiantou nada, mas exatamente no tempo certo. Dona Zefa, sem levantar os olhos da xícara, deu um sorriso discreto. Henrique ficou mais 2 dias. Não planejou. Aconteceu com a lentidão natural das coisas que precisam acontecer. No 3º dia, Renata ligou diretamente para o número de Dona Zefa, que ela havia conseguido não se sabe como. Dona Zefa atendeu, ouviu a voz ansiosa do outro lado e disse com a simplicidade de quem tem 72 anos e nenhuma paciência para performances. Henrique tá bem. Sofia tá bem. A gente vai ligar quando tiver algo para dizer. Desligou. Sofia estava do lado e ouviu. Olhou para a tia-avó com uma expressão que era admiração pura. Como a senhora faz isso? Perguntou. O quê? Falar tão pouco e dizer tudo. Dona Zefa colocou o telefone no bolso do avental. Quando você vive 70 anos, aprende que palavra demais geralmente é medo disfarçado. Palavra certa não precisa ser muita. Sofia pegou o caderno que havia trazido na mochila e anotou isso. Dona Zefa viu e não disse nada, mas o sorriso voltou. Quando Henrique finalmente voltou para Goiânia, voltou sem Sofia. Não porque ela recusou. Porque os dois conversaram, na tarde do 3º dia, sentados no muro de pedra que cercava a propriedade, com o sol do cerrado na horizontal e as sombras longas. Eu quero ficar mais um tempo, disse Sofia. Não para sempre. Só para terminar o abrigo e para pensar. Pensar sobre o quê? Sobre o que eu quero. Sobre como eu quero voltar, se eu voltar do jeito que estava. Henrique olhou para a filha, para o cabelo que ela havia soltado e que crescia livre, crespo e exato, sem nenhuma tentativa de ser diferente do que era. Para as mãos com resquício de barro nas cutículas que o sabão não havia tirado completamente. Para o jeito de sentar, com a coluna reta e os pés apoiados no muro, sem a encolhida de ombros que ele havia notado, agora que olhava de verdade, nas últimas vezes que esteve com ela em casa. Tudo bem, disse ele. Mas você me liga todo dia. Todo dia é muito.
Dia sim, dia não. Ela considerou. Pode ser. Henrique ficou mais 1 hora. Despediu-se da mãe no portão. E dessa vez o abraço durou mais do que o habitual. Dona Zefa colocou a mão no rosto do filho com a palma aberta, como se estivesse verificando temperatura, ou talvez algo mais difícil de nomear. Você não precisa vir de terno, disse ela. Ele riu. Um riso curto, mas verdadeiro. Eu sei, mãe. E vem mais vezes. Vou vir. Ela o olhou com os olhos que tinham visto ele nascer, engatinhar, correr no mesmo terreiro onde agora sua filha construía paredes de adobe. Eu sei que você vai, filho. Você sempre disse que ia, mas dessa vez eu acho que você veio. Henrique entendeu a distinção. Entrou na Hilux e foi embora pela estrada de terra. O que aconteceu nos dias seguintes não foi simples, mas foi real. Henrique voltou para Goiânia e teve a conversa com Renata que havia adiado durante meses, talvez anos. Não foi uma briga. Foi pior, da forma como as conversas verdadeiras costumam ser piores que as brigas. Ele disse o que havia ouvido. Renata primeiro negou, depois minimizou, depois reformulou tudo em termos de mal-entendido e sensibilidade excessiva de uma adolescente. Henrique ouviu tudo sem concordar. No final, ele disse uma coisa que havia pensado no muro de pedra do terreiro da mãe enquanto o sol descia. Renata, eu não sei ainda o que vai acontecer com a gente, mas eu sei que a minha filha não volta para uma casa onde ela se sente de passagem. E se você não consegue entender por que isso importa mais do que qualquer outra coisa, então o problema não é dela. Renata ficou em silêncio. Depois disse que precisava de tempo para pensar. Ele também. Essa parte da história não resolveu num dia. Levou semanas. Houve conversas difíceis, uma tentativa de terapia de casal que esbarrou na resistência de Renata em admitir pontos de partida. Houve uma noite em que Henrique dormiu no escritório porque a tensão no apartamento estava densa demais. Mas enquanto tudo isso acontecia, em Ribeirão das Nuvens, o abrigo de adobe ficou pronto. Sofia e Dona Zefa terminaram as 4 paredes, fizeram a cobertura com ripas de madeira e telha de barro que havia sobrado de uma reforma antiga. Sofia caiou o interior com cal misturada à água, um trabalho que Dona Zefa chamava de dar alma para a parede. O resultado era uma construção pequena, irregular nos ângulos, imperfeita na simetria e absolutamente sólida. No dia que terminaram, Sofia tirou foto com o celular e mandou para o pai. Nenhuma legenda, só a imagem. Henrique ficou olhando para ela por um longo tempo no escritório. Uma estrutura de barro com as portas abertas, o interior caiado de branco, as galinhas já explorando o espaço novo. E ao lado da porta, escrita com o dedo na cal ainda mole antes de secar, uma palavra: Sofia. Ele salvou a foto como plano de fundo do celular. Renata viu e não disse nada. Essa ausência de comentário também foi uma forma de comunicação. 3 semanas depois da fuga, Henrique foi buscar Sofia pessoalmente, sem aviso de véspera. Era um sábado. Ele saiu de Goiânia antes do sol nascer. Chegou em Ribeirão das Nuvens, quando o céu ainda estava na tonalidade cor de cobre do amanhecer do cerrado. Dona Zefa estava no terreiro. Sempre no terreiro. Filho, disse ela sem surpresa. Mãe. Ele abraçou a mãe antes de qualquer outra coisa. Um abraço comprido, do tipo que não é gesto social, mas comunicação real. Ela bateu levemente nas costas dele com a palma aberta, como sempre fazia quando ele era criança, e precisava de algo que não sabia pedir com palavras. Sofia estava dentro, ainda dormindo. Ele esperou. Tomou café. Conversou com a mãe sobre a propriedade, sobre o que precisava de reparo, sobre os vizinhos, sobre a horta. Conversas que ele havia negligenciado por anos, substituídas por visitas rápidas e perguntas genéricas. Quando Sofia apareceu na porta da cozinha, de cabelo bagunçado e olhos entrecerrados de sono, ficou um momento olhando para o pai sentado na cadeira de madeira com a cuia de café na mão. Você veio cedo, disse ela. Vim no tempo certo, ele respondeu. E usou a frase da avó sem perceber imediatamente. E quando percebeu, ficou quieto por um segundo. Sofia notou. Sentou na cadeira ao lado. Aceitou o café que a avó estendeu sem pedir. Como está a situação? Perguntou ela. Direto, sem eufemismo. Complicada, mas honesta, que é melhor que simples e falsa. Sofia assentiu devagar. E a Renata? A gente está conversando, coisas difíceis, ainda não sei onde vai parar. Você precisava de tempo para ver o que eu via? A pergunta não tinha veneno, era genuína. Sofia era desse tipo, de fazer pergunta difícil sem intenção de ferir,
só de entender. Precisava, disse Henrique. Fui criado para resolver, não para ver. Sua avó me lembrou que às vezes o que precisa ser feito é diferente do que você acha que precisa ser feito. Sofia olhou para a avó com o canto do olho. Dona Zefa estava fingindo não ouvir com a mesma competência de sempre. Vovó, disse Sofia. Ele citou você. Eu ouvi, disse Dona Zefa. Tô esperando para ver se virou sabedoria ou só frase bonita. Henrique riu. E dessa vez o riso durou mais. Acomodou-se no espaço. Pertenceu àquele lugar. Sofia voltou com o pai naquele sábado. Não porque foi obrigada. Porque escolheu, com a condição que ela mesma estabeleceu com clareza de quem aprendeu com a avó, que palavra certa não precisa ser muita. Eu volto, pai, mas as coisas têm que ser diferentes. Não promessa. Diferente de verdade que a gente vê no dia a dia. Diferente de verdade, ele repetiu. E eu quero vir aqui todo mês, não só no Natal. Todo mês. E você vem junto pelo menos uma vez por trimestre. Henrique olhou para a mãe. Dona Zefa ainda mexia a colher no café com aquele ar de quem não está fazendo nada em especial. Uma vez por mês você vem, uma vez por trimestre eu venho junto, confirmou ele. Sofia considerou. Pode ser. Foi a negociação mais importante que Henrique fez naquele ano. E foi a única em que saiu sem saber ao certo o que havia ganho, mas com a certeza de que não havia perdido nada que importava. Na despedida, Dona Zefa abraçou a neta por um tempo. Depois a segurou pelos ombros e a olhou de frente com aqueles olhos que viram muita coisa que a vida trouxe sem pedir permissão. Você fez certo, disse a velha. Não foi fuga, foi encontro. Sofia sentiu o peito apertar de um jeito que não era ruim. A senhora vai sentir minha falta. Já tô sentindo. Mas você deixou a sua marca. Zefa olhou para o abrigo de adobe do lado do galinheiro. As galinhas já circulavam dentro com a naturalidade de quem nunca conheceu outro lar. Essa parede vai durar 50 anos. Sua avó vai acabar antes. Não fala assim? Falo sim, porque é verdade. E verdade dita em tempo certo é um presente. Dona Zefa passou o polegar na bochecha da neta. Mas você vai voltar. E quando vier, eu vou estar aqui. E quando eu não estiver mais, a parede vai. Sofia abraçou a avó de novo. Mais forte, mais demorado. Henrique observou do portão, com a Hilux atrás dele e o sol do cerrado na cabeça. E viu naquela cena de barro e afeto qualquer coisa que o mundo dos contratos e das Hilux novas e dos andares altos de edifícios nunca havia lhe oferecido. A certeza de que havia algo que durava. Na estrada de volta, Sofia dormiu no banco do passageiro depois da primeira meia hora. Henrique dirigiu em silêncio com o celular no modo não perturbe e a janela entreaberta, deixando entrar o cheiro do cerrado, o calor seco, o som das cigarras. Pensou na mãe, no terreiro, nas mãos da Sofia cobertas de barro vermelho, trabalhando com competência e alegria num projeto concreto que ela havia escolhido. Pensou em quantas vezes havia passado pela estrada sem parar. Chegando em Goiânia, quando entrou no condomínio e a portaria abriu a cancela automática, Sofia acordou. Olhou pela janela para as ruas largas, os prédios, as flores simétricas nas canteiros, e depois olhou para o pai. Pai? Oi? Obrigada por ter ficado os 2 dias. Ele assentiu. Você nunca tinha feito isso, ficado sem agenda. Eu sei. Como foi? Henrique pensou na pergunta com honestidade. Pareceu que eu estava fazendo algo pela primeira vez, sendo que eu já tinha feito várias vezes. Como se eu nunca tivesse estado lá de verdade antes. Sofia olhou para a frente. A vovó chama isso de presença. Ela disse que a maioria das pessoas confunde presença com proximidade. Sua avó é uma filósofa. Ela é agricultora, que às vezes é a mesma coisa. Henrique parou o carro na vaga da garagem. Desligou o motor. Ficaram um momento no silêncio do carro antes de entrar. Sofia, ele disse, não vai ser perfeito. Eu não sei ainda tudo o que vai mudar ou como, mas eu estou vendo agora. Ela o olhou. Com os mesmos olhos que ele havia notado na primeira manhã no terreiro, mas com algo diferente dentro. Não era desconfiança, era avaliação. A filha estava pesando o pai na mesma balança interna com que havia pesado as palavras dele no café da manhã com a avó. Eu sei, disse ela. Eu consigo ver a diferença. Entraram juntos. Renato os esperava na sala com aquela expressão de quem preparou o que ia dizer. Mas antes que ela começasse, Sofia olhou para a madrasta com a serenidade que havia aprendido de uma velha de 72 anos, que nunca precisou gritar para ser ouvida, e disse,
Renata, eu não vim para a guerra. Vim para viver aqui. Se você também quiser viver aqui de verdade, a gente consegue. Se não quiser, é melhor a gente ser honesto sobre isso. Renata ficou sem fala por um segundo que durou mais do que o normal. Henrique não interveio. Ficou de pé do lado da filha, que era exatamente onde precisava estar. O que veio depois foi longo e não linear, como são todas as reconstruções reais. Houve semanas boas e semanas tensas. Houve uma sessão de terapia familiar que Renata inicialmente recusou e depois aceitou quando percebeu que as alternativas eram piores. Houve conversas que começaram mal e terminaram com alguma coisa honesta no meio. Mas havia também as visitas mensais a Ribeirão das Nuvens. Às vezes só Sofia. Às vezes com Henrique. Uma vez, depois de muitos meses, com Renata, que chegou com os óculos escuros e saiu sem eles porque o calor do cerrado torna o artifício inútil e porque Dona Zefa, sem dizer nada, serviu o café com uma simplicidade que desarmou qualquer performance. Dona Zefa não fez amizade com Renata. Não era o tipo de coisa que acontecia rápido com uma mulher que havia vivido 70 anos, aprendendo a diferença entre quem chega e quem fica. Mas tratou a nora com a decência direta que era sua marca. E isso, com o tempo, foi suficiente para alguma coisa que não era amizade, mas era respeito. O abrigo de adobe ficou de pé. As galinhas prosperaram dentro dele. Dona Zefa às vezes parava na frente da estrutura e passava a mão na parede como quem verifica a temperatura, ou talvez agradece alguma coisa que não tem nome certo. Sofia voltou a visitar com a regularidade que havia negociado no sábado da volta. E cada vez que chegava, o terreiro e a avó a recebiam com a constância das coisas que não mudam, porque são feitas de material que resiste. Um dia, meses depois, Henrique foi à propriedade sem avisar. Era uma manhã de semana, ele havia cancelado uma reunião sem explicar por quê. Chegou e encontrou a mãe sozinha, cuidando do canteiro. Dona Zefa levantou a cabeça. Olhou para o filho. Desta vez ele estava sem paletó, de calça comum e camisa de botão com as mangas arregaçadas. "Filho", disse ela. "Mãe." Ele entrou, fechou o portão. Olhou ao redor. O abrigo, o galinheiro, a horta, a figueira velha no fundo. A casa de adobe com as paredes que o pai havia construído décadas antes. Precisava de um dia fora. Dona Zefa assentiu. Voltou para a planta que estava trabalhando. "Tem enxada encostada no muro se você quiser fazer alguma coisa útil." Ele foi até o muro, pegou a enxada, voltou ao lado da mãe. Trabalharam em silêncio por um tempo que nenhum dos dois mediu. A terra vermelha cedia sob o aço, o sol subia, os passarinhos do cerrado faziam o barulho que sempre fizeram, indiferentes às histórias humanas, e por isso, de certo modo, reconfortantes. Em algum ponto da manhã, Henrique disse: "Mãe, eu esqueci muita coisa." Dona Zefa não parou de trabalhar. "Sei. Fui buscando outras coisas e fui deixando cair." "Sei. A Sofia me fez ver." Agora Zefa parou, olhou para o filho, com aqueles olhos que eram antigos e diretos e que não precisavam de rodeio. "Ela é mais velha do que você pensa", disse a velha. "Sempre foi." Henrique finhou a enxada na terra e ficou apoiado no cabo, olhando para o horizonte plano do cerrado. "Como você criou um filho tão teimoso?" Dona Zefa retomou o trabalho com um sorriso que era antigo também. "Com amor e paciência e muita reza. A mesma coisa que você vai precisar para criar uma filha tão certa." Ele ficou até o fim do dia. Jantou lá. Dormiu no quarto de hóspedes com o colchão que rangia. E de manhã, antes de ir embora, parou diante do abrigo de adobe que a filha havia construído. Passou a mão na parede, como a avó fazia. A terra seca era áspera e firme, e tinha uma temperatura diferente da pedra, mais viva de algum modo, mais próxima. No canto da porta, ainda visível na cal endurecida, a palavra que Sofia havia escrito com o dedo. Sofia. Henrique ficou olhando para ela por um longo momento. Depois tirou o telefone do bolso e fotografou. Não para postar, não para mostrar a ninguém, só para ter. Para olhar quando precisasse lembrar do dia em que parou de confundir proximidade com presença. E aprendeu, tarde mas no tempo certo, o que sua mãe e sua filha sempre souberam. Que o lugar onde a gente pertence não é construído com dinheiro nem com título de propriedade. É construído com as mãos na terra e com o tipo de atenção que não desvia o olhar. E que às vezes o gesto mais radical de amor que uma filha pode fazer pelo pai é fugir para o lugar certo e esperar que ele seja capaz de chegar.